Pastor Danilo deu o tema dessa ministração de líderes na tempestade, né? Mas eu quero trocar a palavra líderes para cristãos, né? Cristãos na tempestade, porque eu acredito, né, que todo crente, todo cristão, ele é um líder em potencial, né? A Bíblia nos diz e nos afirma, né, que o menor, né, será líder de 1000, então nós cremos nesta palavra. O texto que nós lemos narrou uma situação muito complicada que Paulo estava vivendo, né, encarando uma tempestade, uma possibilidade de naufrágio. Foi exatamente isso que acontece, um naufrágio. E é muito interessante, né, como Paulo ele se levanta no meio de uma dificuldade como essa. Meu irmão, e eu vejo que esse é o nosso chamado. Né? O nosso chamado é nos levantarmos no meio dessa tempestade que nós estamos vivendo. O nosso chamado é nos erguermos como homens e mulheres de Deus no meio do caos, no meio da tragédia que está instalada, não somente na nossa cidade, mas no mundo como um todo. Né? E esse texto, capítulo de número 27 inteiro, nos ensina muito. A postura do apóstolo Paulo nos ensina e nos ensina bastante a respeito de sermos essas pessoas, né, que se levanta, né, com voz ativa, né, com voz firme, cheio da presença e cheio da palavra de Deus, fazendo, né, a diferença no momento em que nós vivemos, a diferença na vida das pessoas no momento em que nós vivemos. Né? O texto que nós lemos, ele mostra várias características que nós devemos ter no meio das dificuldades, no meio do caos. A primeira característica é que nós devemos ser cristãos proativos, né, que não fica paralisado de forma alguma, né, no meio dos acontecimentos. Né? Essa proatividade, né, o que é? Né, é não se calar. Não é o momento da igreja se calar, não é o momento da igreja recuar. Pelo contrário, a proatividade, a proação, né, é aquele que se coloca à frente. E é isso que nós cremos. Né? Nós cremos que o papel da igreja, né, o seu papel, o meu papel, é justamente de nos colocarmos à frente desta situação, né, com proatividade, com proação, sendo proativos, né, diante de todas essas coisas. Não é o momento da gente se calar, não é o momento da gente recuar. Pelo contrário, meu irmão, você como um líder de excelência que você né, é o momento de você estar mais ativo ainda, né, é o momento de você ter ainda mais contato com os seus discípulos, e nós não podemos, de forma alguma, perder isso de vista. A segunda característica é que nós devemos ser cristãos, né, que gere ânimo nas pessoas. Veja bem, gerar ânimo nas pessoas, né, não é ser indiferente com aquilo que está acontecendo. Gerar ânimo nas pessoas não é negar a realidade em que se vive, mas o crente, né, ele tem que ter essa boa expectativa, tem que ter o bom ânimo, né, é o momento, né, de nós mantermos as pessoas vivas e cheias de fé. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo, né, ele fez nesse momento. O versículo de número 22 que nós não lemos, mas que está registrado aí na sua Bíblia, diz assim: mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. E é muito interessante, né, essa postura do apóstolo Paulo. Né? Ele levanta com bom ânimo, dizendo assim: olha, fiquem tranquilos. Sabe por quê? Porque ninguém vai morrer. Veja bem, o apóstolo Paulo não está dizendo que nada está acontecendo. Inclusive ele diz, né, o navio sim, né, o navio ele vai se perder, mas tenham ânimo. Por quê? Porque ninguém vai morrer. Meu irmão, é uma postura que nós temos que trazer para a nossa vida. Né? Como você tem conduzido, né, as suas palavras, né, até
as pessoas que você ama? Como você tem falado? O que tem saído da sua boca? São palavras de ânimo? Sim ou não? Né? Nós vemos Paulo no navio, no meio da tempestade, numa crise tamanha, né? E Paulo ali, como homem, como um profeta de Deus, né? Gerando ânimo no coração das pessoas. Né? Então, essa é a nossa função. Uma outra característica de um cristão, né, que sabe viver no meio da tempestade, do caos, é que esse cristão, ele sabe se abastecer de fonte espiritual. E isso é algo muito importante. Né? Ontem o pastor, né, Danilo, ele nos chamou a atenção para isso, né, de produzirmos materiais, né, vídeos, lives, ensinos e estudos nesse momento, não somente para dar entretenimento para as pessoas, né, mas para abastecer as pessoas espiritualmente. Então, meu irmão, né, você tem tido aí nas nossas redes sociais, nas páginas da igreja, muito material para você ficar abastecido espiritualmente. Né? O versículo de número 23, né, o apóstolo Paulo diz assim, porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Né? Olha que coisa interessante. Né? No meio da tempestade, do caos, né, Paulo ele está ali e diz, né, um anjo do Senhor, né, ele me visitou, né, e falou comigo. Né? Mesmo diante de toda aquela situação, né, o coração de Paulo, a mente de Paulo, estava alinhada com as coisas de Deus. Meu irmão, que a gente se abasteça de coisas boas, de coisas que vêm de Deus. Se depender de nós, né, com certeza você vai ter aí na sua casa, no seu lar, muito para você comer, né, meditar, muito para você encher a sua mente e o seu coração, muito da palavra de Deus. Né? Então, nós estamos nos empenhando ao máximo para isso, né, certo? Que a gente ainda está aprendendo, né, a lidar com toda essa situação, a transmitir uma palavra, né, diante de uma câmera, que não é algo fácil, né, mas Deus tem dado graça, nós estamos aprendendo, desenvolvendo e melhorando a cada dia. E é importante que você aí, né, tenha esse esforço, né, de ouvir, né, de meditar, né, de pegar tudo isso que nós estamos colocando, né, e ruminar, meditar e trazer para a sua vida. O cristão, né, que sabe viver no meio dessa tempestade, é um cristão que é seguro do seu propósito, né, e ele assume a responsabilidade que Deus lhe confiou. E eu quero reforçar isso nessa noite. Nós temos uma responsabilidade. Nós, como pastores da igreja, nós temos uma responsabilidade do quê? Né, de procurar alimentar a igreja, né, de manter a igreja unida, de transmitir a palavra de Deus pela forma que Deus está permitindo que a gente transmita. Então nós entendemos a nossa responsabilidade, mas eu quero também chamar a responsabilidade de cada um de vocês, de cada líder de célula, né, de manter a sua célula em unidade, de cuidar das pessoas que Deus nos confiou. Né? Não é porque nós estamos, né, numa quarentena, não é porque nós estamos, né, hoje em casa sem poder sair para trabalhar ou qualquer outra coisa, que nós vamos negar essa responsabilidade ou deixar de lado essa responsabilidade. Entre em contato, mande mensagem, né? Se a pessoa, né, o seu discípulo não tem muitas habilidades, não tem habilidade aí com a tecnologia, pegue o telefone, ligue para ele, né, mantenha esse contato que é tão importante, ou seja, né, continue pastoreando essa pessoa, né, continue acompanhando essa pessoa. Né, e isso é tão importante no meio da tempestade em que nós estamos vivendo. Né, cristãos que se posicionam contra a deserção e mantêm a unidade. Manter a unidade é o grande desafio, um dos grandes desafios da igreja neste período, neste momento. Por quê? Né, porque como nós contabilizávamos essa questão da unidade, né, olhando para as reuniões,
né? Então nós olhávamos para a reunião de domingo de manhã, né? Olhávamos para a reunião de domingo à noite, né? E nós sabíamos quais as pessoas que não vieram à igreja, né? Então esse era o nosso acompanhamento, né? Pelas nossas reuniões aqui no templo. Porém, né, isso não é mais possível, né? Então como que nós vamos, né, manter esta unidade? Né? Nós vamos manter essa unidade intensificando o contato pela internet, intensificando o contato de forma online, pelo telefone, por uma ligação, né? É dessa forma que nós vamos manter a igreja unida. Então eu faço um desafio para você, né? Que amanhã é sexta-feira, né? Que você entre em contato com os seus discípulos, né? Diga um oi, pergunta como ele está, né? Se está vivendo alguma dificuldade, né? Ore com ele. Então eu convoco, né, neste momento toda a igreja. Para quê? Né, para que a gente esteja aí entrando em contato com os nossos discípulos e procurando acompanhá-los, né? E Paulo, né, ele demonstra isso no capítulo de número 27, versículo número 30, diz assim a palavra de Deus, né? Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião, aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-nos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Então Paulo, no meio daquela dificuldade toda, daquela tempestade, uma tempestade tão grande, tão grave, tão intensa, que estava assustando até mesmo, né, os marinheiros mais experientes ali do barco, né, ele procura manter a unidade, diz, não, ninguém pode sair aqui do barco, né? Se nós estivermos no barco, nós estaremos protegidos, porque Deus tem uma palavra de que ninguém neste barco aqui iria morrer. Meu irmão, e essa é a palavra de Deus para a nossa vida também. Vamos nos manter em unidade. A Igreja Cristo Salva, aqui de Campinas, nós temos que nos mantermos unidos, e isso exige de nós um esforço maior. Né? Você que não tem muita habilidade, né, com o celular, com a internet, você tem que começar a aprender. Não tem outro jeito, não tem outra forma. Né? Você tem que aprender a acessar aí o YouTube, o Instagram, o Facebook. Você vai ter que aprender, né, a criar um grupo aí no WhatsApp, talvez uma lista de transmissão para estar se comunicando com os seus discípulos. Vai ter que aprender, né, a fazer aí uma videoconferência. Né? Esse é o desafio, né, que o tempo está nos dando. Né? Então, nós não temos um outro caminho. Então, nós temos que nos esforçar para isso. E você que já tem a experiência, é muito experiente com isso, né? Você tem que se colocar na posição de professor, né? E nos ajudar a ensinar outras pessoas também. Né? A nossa equipe de mídia já tem preparado aí material, já tem orientado as pessoas a como acessar, a como se inscrever nos canais, porque quando você se inscreve num canal, né, quando vem uma live ou um vídeo, alguma coisa que é publicada, você recebe este aviso. Então, nós temos um grande desafio como igreja, né, e esse desafio se chama unidade. Como nós vamos manter a unidade? Né, nós vamos manter a unidade, né, através, né, deste contato, mesmo que o contato seja de forma virtual. Né, isso é muito importante. Paulo, diante daquela tempestade, ele mantém, né, o contato, mantém as pessoas reunidas e unidas ali dentro daquele barco. Um cristão, né, no meio da tempestade, né, ele tem que se preocupar também com as necessidades naturais das pessoas, e eles dão exemplo de disciplina. Isso é muito importante. Se preocupar também com as necessidades naturais. Versículos de número 33 ao 36, depois vocês leiam, você vai ver Paulo se preocupando com isso, se preocupando se as pessoas tinham comido, como elas estavam ali no barco. E isso também é uma função nossa, meu. É importante que você converse com os seus discípulos, veja as dificuldades que estão sendo enfrentadas, né, e colabore. É o momento de nós colaborarmos, né, é o momento de nós realmente vermos a necessidade dos nossos irmãos, né, e ofertarmos, de cuidarmos. É o momento de cuidarmos uns dos outros. Né? Então, o cristão
no meio da tempestade, no meio da crise, ele também se preocupa e deve se preocupar muito com tudo isso. E eu encerro essa mensagem dizendo que o cristão que sabe viver no meio dessa tempestade é um cristão que constrói a sua autoridade durante a crise. E diante dessa autoridade, eles se tornam argumento de salvação nos momentos mais difíceis. E o que eu quero dizer com isso, que o pastor Danilo nos disse ontem, com esse ponto aqui, é o momento da igreja se levantar. No momento da crise, no momento da dificuldade, é o momento que nós temos para poder nos levantarmos como profetas, como homens e mulheres de Deus, de levarmos a unidade, de levarmos a palavra com mais intensidade, de cultivarmos esta unidade, de nos posicionarmos como líderes que Deus tem nos colocado, líderes da nossa casa, líderes da sua família, né? Talvez você não tivesse muita oportunidade de falar com a sua família, de evangelizar a sua família, pois bem, né, está aí, né, um bom motivo, né, para você se aproximar da sua família a fim de evangelizá-los. Né? As pessoas estão com medo, né, e eu creio que a palavra de Deus, o amor de Deus nas nossas vidas lança fora este medo. Né? Então Deus tem nos levantado, né, com esta autoridade. Né? Então é um momento, sim, de transmitirmos o Evangelho, é o momento de compartilharmos desta palavra com toda a intensidade do nosso coração. Meu irmão, eu creio, e eu digo isso com muito cuidado, com muita cautela, mas é um momento onde nós temos que ser ousados em todos os sentidos. É um momento que nós temos que ser mais ousados com a nossa vida financeira. Ah, pastor, mas eu nem sei se eu tenho emprego, eu nem sei se eu vou receber ou não vou receber. É um momento de ousadia, é um momento de ter fé. É o momento de ser ousados, né, no evangelismo. Agora é o momento da igreja se levantar, dos líderes se levantar e falar do evangelho com mais intensidade, com ousadia. Agora é o momento, né, de nós ampliarmos os nossos dons, os nossos talentos e as nossas habilidades. Veja, meu irmão, o quanto de oportunidade e de possibilidades que nós não temos. Né? Então nós temos que aproveitar todas. Né? Sei que o momento é um momento difícil, mas são nesses momentos difíceis, de tempestade, né, que um líder, que um cristão de excelência autêntico se levanta e faz a diferença. E você é um desses cristãos. Você é este líder que eu estou falando. Um homem ou uma mulher de Deus cheio de autoridade, que já está se levantando aí para poder fazer a diferença. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar com os irmãos e com as irmãs. Aí na sua casa, por favor, feche os seus olhos. Senhor, eu oro por cada um neste momento, Senhor. Eu apresento a sua igreja no seu altar, que hoje se encontra reunida, ó Pai, nas suas casas, mas que permanece em unidade, ó Pai. Ó Pai, eu clamo ao Senhor pela vida de cada um, ó Pai. Sei, ó Pai, que nós estamos passando por uma tempestade, mas é no meio dessa tempestade, ó Pai, que nós nos levantamos como homens e mulheres cheios de fé, ó Pai. Nós assumimos a nossa responsabilidade, ó Pai, de ser luz e de ser sal, de fazer a diferença na vida de outras pessoas, ó Pai. Não é o momento de ficarmos acuados, escondidos, mas é o momento, ó Pai, de nos levantarmos, enfrentarmos os desafios, Senhor,
É um tempo que o Senhor nos dá para que a gente reveja a nossa vida. É um tempo que o Senhor nos dá, ó Pai, para que a gente, diante dos desafios, cresça ainda mais. Pai, tire o medo do coração das pessoas, ó Pai. Se existe alguém me ouvindo nesta noite, que está com receio, com medo, que o medo está dominando a sua vida, eu declaro no nome do Senhor Jesus, que esse medo já saiu da sua vida. Eu declaro no nome do Senhor Jesus uma paz que excede todo o entendimento. Eu declaro sobre a sua vida um tempo de paz, mesmo diante da tempestade. Eu oro, ó Pai, abençoando a cada casa, a cada lar, a cada família. E eu faço essa oração, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Vamos adorar ao Senhor por mais um tempo e depois nós encerramos com glória a Jesus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Mais uma vez, se o sol se pôr, se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas.
Amém. Dê um aplauso forte aí na sua casa, para que seu vizinho escute também. Amém. Glórias a Deus. Muito bem, nós vamos dar a glória a Jesus. Nós vamos encerrar. Não se esqueça, acompanhe aí todos os recados, o movimento da igreja nas redes sociais. Faça a sua inscrição, participe. Hoje nós tivemos um bom número, né, de conexões. Nós estamos tendo aí na média de 130 a 150 conexões, né? A gente acredita que na média 2 a 3 pessoas por conexão, né? Então um bom número de pessoas sendo alcançadas, mas a gente sabe que isso pode melhorar ainda mais. Isso depende da sua divulgação, né? Depende aí da sua conversa com o seu discípulo, da sua instrução para com o seu discípulo. Então amanhã é um desafio aí para a igreja, de você entrar em contato aí com os seus discípulos, bater um papo, seja um papo rápido, né? Porque nós não podemos perder esse contato, não podemos perder de forma alguma a unidade, tá? Então, sábado às 8 horas da noite, né? Culto ao vivo com os jovens e os nossos adolescentes. No domingo pela manhã às 9h30 e à noite às 6h30 da noite. Amém? Nós esperamos vocês. Que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos procurando também fazer o culto um pouco mais reduzido no seu tempo, até mesmo porque a gente sabe, né, que é difícil, complicado às vezes ficar na tela de um celular ali por mais de 1 hora, né? Então essa também foi uma das instruções que nós recebemos, mas eu creio que você foi muito abençoado aí na sua casa. Se você foi abençoado, dê um joinha aí, manda uma mensagem aí na nossa transmissão, amém? Que Deus te abençoe. Vamos dar o glória a Jesus. 1, 2, 3, glória a Jesus.